O som dos passos apressados ecoava pelos corredores frios do hospital, mas o que realmente chamava a atenção era o grito. Doutor, pelo amor de Deus, alguém nos ajude! A voz desesperada de Álvaro atravessava o silêncio estéril, obrigando a todos a olharem em sua direção. Em seus braços, uma menina que parecia mal conseguir respirar. Seu corpo pequeno e frágil destacava-se de maneira perturbadora devido ao ventre inchado, um contraste grotesco com seus membros finos e a roupa simples que usava, agora manchada por um líquido escuro e lágrimas. Cecília, com o rosto pálido e distorcido pela dor, parecia não ter mais do que 9 anos. Seus olhos grandes, fixos e cheios de terror, refletiam um pavor indescritível, enquanto o sofrimento que a consumia era impossível de ignorar. A respiração dela, entrecortada e ofegante, carregava uma agonia que invadia seu pequeno corpo infantil. Seu rosto jovem denunciava sua inocência, mas o horror de sua condição gritava uma verdade perturbadora. As enfermeiras ficaram paralisadas ao ver a cena. Pacientes e acompanhantes murmuravam, suas expressões refletindo uma mistura de incredulidade e horror. O que havia acontecido com aquela menina? Álvaro, com o rosto coberto de suor e angústia, continuava clamando. Por favor, ajudem ela! Ele gritava, mas o peso da culpa e do desespero parecia sufocá-lo mais a cada passo. As enfermeiras trocaram olhares rápidos. O profissionalismo as obrigava a se manterem controladas, mas o impacto era impossível de ocultar. Ela está em trabalho de parto, gritou Álvaro, sua voz falhando no meio da frase. Suas palavras caíram como uma bomba no corredor, roubando o fôlego de todos. Era impossível ignorar a monstruosidade da situação. Uma criança, tão jovem, tão frágil, estava dando à luz? O ambiente pareceu congelar por um momento, antes que a atividade frenética recomeçasse. Tragam uma maca no corredor principal, rápido! A voz firme da enfermeira Olga ressoou pelo sistema de comunicação, mas não conseguia afastar a sensação de revolta que a consumia. A cada segundo que passava, Cecília parecia desvanecer de dor, seu pequeno corpo tremendo sob o peso de uma realidade que não deveria pertencer a alguém tão jovem. Quando a maca chegou, Cecília foi colocada cuidadosamente, mas sua respiração era tão irregular que a enfermeira temia o pior. Aguente, querida, vamos ajudá-la. Sua voz suave contrastava com a tempestade que rugia em seu interior. Como alguém pôde permitir que isso acontecesse? Como essa criança podia estar naquela condição? As perguntas ecoavam sem resposta. Mas a urgência de salvar a vida de Cecília era tudo o que importava naquele momento. Álvaro tentou seguir a maca, mas a enfermeira Olga o segurou firmemente. Sinto muito, senhor, mas não pode entrar. Precisa esperar aqui. Sua voz era compassiva, mas o tom não deixava espaço para discussão. Vamos cuidar dela, mas precisamos entender o que aconteceu. Álvaro parou exausto. Suas palavras saíram como um suspiro pesado. Eu só quero estar com ela. Não posso deixá-la sozinha. Olga o olhou com um olhar carregado de julgamento, como se avaliasse mais do que suas palavras. Eu entendo. Mas você terá que se explicar para a assistência social. Sem mais uma palavra, ela se virou, saindo apressada pelo corredor, deixando Álvaro parado com o peso das palavras ainda ecoando. Dentro da sala de emergência, o médico de plantão, um veterano acostumado a todo tipo de tragédia, lavava as mãos rapidamente, mas o horror da situação não saía de sua mente. Que tipo de monstro faria isso? Murmurou, a raiva apertando seu maxilar enquanto se preparava para o que seria, sem dúvida, um dos procedimentos mais difíceis de sua vida. Do lado de fora, na sala de espera, o murmúrio antes indistinto das pessoas começou a se transformar em conversas claras, carregadas de choque e incredulidade. Era como se o ambiente estivesse impregnado por uma tensão sufocante. Ela não deve ter mais de 9 anos. Sussurrou uma senhora, o rosto pálido, refletindo a mistura de surpresa e horror. Ao lado dela, um homem balançava a cabeça lentamente, com uma expressão de reprovação. Aquele homem deve ser o culpado disso, murmurou com amargura. Mais adiante, uma gestante que também aguardava na sala de espera, entrou na conversa, o tom de sua voz carregado de nojo. Como alguém tem coragem de fazer isso com uma criança? Você tem alguma dúvida? Sussurrou outra voz, ainda mais distante, repleta de desprezo.
Deve ser um pervertido. Deveria estar preso pelo que fez. Álvaro se sentou em um canto do corredor, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos cobrindo o rosto, tentando se proteger do peso insuportável das acusações sussurradas ao redor. As vozes, embora baixas, soavam altas e cortantes em sua mente, cada palavra atravessando-o como lâminas invisíveis. Ele sabia que precisava afastar aquelas críticas, mas a intensidade dos olhares e dos murmúrios era esmagadora. A tensão no ar era densa, tornando a simples tarefa de respirar um esforço. No entanto, ele repetia para si mesmo, incansavelmente: o mais importante agora era a Cecília e o bebê. Era só isso que importava, e nada mais deveria distraí-lo daquele objetivo. Dentro da sala de cirurgia, o médico olhou para o rosto pálido da menina. Vou fazer o que for necessário para salvá-la, querida. Murmurou, sua voz firme, mas carregada de uma tensão que raramente deixava transparecer. A pequena Cecília estava quase inconsciente. O efeito da anestesia começava a apagar seu semblante contraído de dor. Mas o cenário ao seu redor era caótico. As enfermeiras corriam de um lado para o outro, trazendo equipamentos, sussurrando ordens, evitando qualquer troca de olhares com Álvaro, que esperava do lado de fora. A pergunta que pairava no ar, silenciosa e esmagadora, era: como uma menina tão jovem havia chegado a esse ponto? O tempo parecia suspenso, envolto em uma atmosfera densa de expectativa e horror. Lá fora, a tensão no ar começava a se transformar em algo mais perigoso. Primeiro, foram sussurros discretos, mas logo se tornaram conversas audíveis, carregadas de indignação e julgamentos impiedosos. Meu Deus, ela é só uma criança. Murmurou uma mulher para outra ao seu lado, o rosto pálido de surpresa e incompreensão. Como isso pode acontecer? A mulher ao lado dela balançou a cabeça em reprovação. Precisamos chamar a polícia. Não podemos simplesmente ignorar isso. A tensão, que antes parecia contida, agora ganhava forma. Os olhares carregados de julgamento se espalhavam pelo ambiente, cada vez mais pesados, enquanto o murmúrio de acusações só aumentava. O ambiente da sala de espera começou a se transformar em um tribunal. Cada olhar, cada palavra, carregava uma sentença contra Álvaro. Ele sabia que estava sendo julgado ali, naquele momento, e a fúria crescente ao seu redor tornava o ar irrespirável. As pessoas o olhavam com repulsa, como se fosse o responsável direto pelo que havia acontecido. Uma das enfermeiras, Luísa, visivelmente tensa, aproximou-se tentando manter o tom profissional. Rapaz, precisamos entender o que aconteceu. Disse ela com firmeza, embora sua voz traísse certa empatia. Álvaro levantou o olhar, olhos vermelhos e lacrimejantes. Cecília, ela precisa de ajuda. É tudo o que importa agora. Respondeu, com a voz sufocada pela emoção. A enfermeira percebeu que não conseguiria obter mais informações naquele momento. Álvaro estava nervoso demais e mal conseguia falar. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-la. Disse ela, tentando oferecer algum tipo de consolo. Enquanto isso, uma mulher com o rosto retorcido de indignação explodiu. Que vergonha! Esse homem deveria estar preso! Apontou para Álvaro, o ódio destilado em suas palavras. Outros ao seu redor começaram a concordar, e o murmúrio de desaprovação crescia como uma onda, prestes a afogá-lo. É um monstro! Como pode fazer isso a uma criança? Gritou alguém mais ao fundo, o desprezo escorrendo em cada sílaba. Por favor, todos mantenham a calma. Interveio a chefe das enfermeiras, sua voz elevada, mas carregada de autoridade. Estamos em um hospital. Precisamos nos concentrar no cuidado dos pacientes. Mas a multidão não se acalmava. Mas não podemos ignorar essa atrocidade. Gritou uma jovem, com o olhar fixo em Álvaro, como se ele fosse a própria encarnação do mal. O responsável tem que pagar por isso. A sala de espera fervia com uma tensão quase palpável, e Álvaro, sentindo-se cada vez mais encurralado, fechou os olhos. Tentou se desconectar do que estava acontecendo ao seu redor, mas o peso das palavras era como uma tempestade que o golpeava de todos os lados. De repente, o som de passos pesados rompeu a agitação. Um homem alto, musculoso, levantou-se abruptamente e caminhou decidido em direção a Álvaro. Sem uma palavra, agarrou Álvaro pela camisa e o levantou da cadeira com uma força brutal.
Desgraçado. Como pôde fazer isso com uma criança? O homem rosnou, o rosto vermelho de ira, os olhos cheios de ódio. Álvaro, atordoado e aterrorizado, levantou as mãos em um gesto de rendição. Por favor, você não entende. Sua voz saiu trêmula, como se cada palavra fosse um esforço monumental. Não há nada para entender. O homem o apertou ainda mais, agarrando-o pelo colarinho com força, seus olhos brilhando de ódio. Você é um doente e vai pagar por isso, seu cretino. A situação estava prestes a explodir em violência quando a enfermeira Olga correu para intervir. Solte ele! Ela gritou, colocando seu próprio corpo entre os dois. Já chamaram a polícia. Deixe que eles cuidem disso. O homem, ainda ardendo de raiva, soltou Álvaro com um empurrão, fazendo-o cair pesadamente de volta na cadeira. Álvaro mal conseguia respirar, o peito arfando de terror e angústia. Olga verificou rapidamente se ele estava bem, antes de se virar para o agressor. Entendo sua frustração, mas não podemos permitir violência aqui. Deixe que as autoridades resolvam isso. Momentos depois, 2 policiais entraram na sala, respondendo a várias chamadas de denúncia. Caminharam diretamente em direção a Álvaro, suas expressões sérias e profissionais. Um dos oficiais colocou a mão no ombro de Álvaro, de maneira firme. Senhor, precisamos que nos acompanhe. Álvaro tentou resistir, a desesperação evidente em seus olhos. A Cecília, ela precisa de mim. Vamos investigar o que está acontecendo aqui. Mas precisamos que venha conosco agora para esclarecer alguns detalhes. Álvaro sabia que não havia mais o que fazer. Baixou a cabeça, as mãos trêmulas, e permitiu que os policiais o levassem. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, mas tudo o que podia pensar era em Cecília, lá dentro, lutando por sua vida. Álvaro seguiu os policiais com o coração pesado e a mente entorpecida pela angústia. Cada passo era como uma carga de vergonha e dor, enquanto os sussurros e olhares acusadores dos presentes o envolviam como um enxame de abelhas, suas palavras cortantes perfurando sua alma como flechas envenenadas. Sabia que precisava contar a verdade, mas a cada momento, o pensamento de Cecília ocupava todo o seu ser. A dúvida esmagadora sobre o futuro dela e sobre o que os médicos estavam enfrentando fazia com que o simples ato de respirar fosse quase insuportável. A caminhada até a delegacia parecia interminável, como uma viagem ao coração da vergonha. O peso de cada acusação implícita fazia com que seus ombros se curvassem ainda mais, e as palavras que ouvia ao seu redor o esmagavam. Assim que chegou à delegacia, Álvaro foi conduzido rapidamente por um corredor sombrio, sem que ninguém explicasse o que iria acontecer. O ambiente era frio e hostil, e os olhares que o acompanhavam pareciam julgá-lo a cada passo. As algemas apertavam seus pulsos, o peso físico e emocional da situação tornando tudo mais sufocante. Sem qualquer oportunidade de se defender, foi levado diretamente a uma cela solitária. O ambiente era úmido, com paredes de concreto nuas e um cheiro de mofo que impregnava o ar. A porta de ferro se fechou com um estrondo atrás dele, selando o que parecia ser um pesadelo interminável. Álvaro se jogou no pequeno banco de concreto, as mãos trêmulas, sem acreditar no que estava acontecendo. Ele tentou, em vão, explicar sua situação para os guardas, mas eles sequer lhe deram ouvidos. Por favor, escutem. Eu só estava tentando ajudá-la. Vocês estão cometendo um erro. Mas sua voz ecoava nas paredes vazias, sem resposta. Para eles, Álvaro era um monstro, culpado antes mesmo de qualquer julgamento. Nenhuma palavra que dissesse iria mudar essa percepção. Sentado na escuridão da cela, ele começou a ser consumido por pensamentos de desespero. Cada minuto ali dentro parecia uma eternidade, e a mente de Álvaro girava, revivendo cada detalhe das últimas horas. Ele via Cecília, tão frágil e vulnerável, sendo levada para a sala de cirurgia, e o medo de que algo pior pudesse acontecer com ela o torturava sem parar. A imagem dela desaparecendo pelas portas do centro cirúrgico o assombrava, e o pensamento de tê-la deixado sozinha em um momento tão delicado o destruía. Agora, a única coisa que Álvaro podia fazer era esperar. Esperar que Cecília sobrevivesse à cirurgia e ficasse em condições de explicar a verdade a todos, explicar que ele não havia feito nada com ela. O peso da incerteza o esmagava. Ele não sabia como contatar a família de Cecília, e o desespero de não ter como buscar ajuda o sufocava.
Tudo estava nas mãos dela. Mas o medo de que ela não conseguisse sobreviver e contar a verdade era quase insuportável. Se Cecília não conseguisse falar, ele sabia que seria condenado sem chance de defesa. Ele já estava sendo julgado por todos. Além disso, a realidade cruel de sua situação financeira lhe golpeava. Álvaro sabia que não tinha condições de contratar um advogado particular e teria que aguardar, sozinho naquela cela, que o Estado designasse um defensor público para seu caso. A espera parecia interminável, e a incerteza de quanto tempo levaria até que alguém aparecesse para ouvi-lo o deixava ainda mais angustiado. Sem recursos, sem apoio e sem ninguém para acreditar nele, a única coisa que restava a Álvaro era a esperança de que Cecília sobrevivesse e pudesse contar a verdade. Enquanto isso, no hospital, o ambiente estava carregado de tensão e murmúrios inquietos. Cecília, com o ventre inchado pela gravidez, foi rapidamente levada à sala de parto. Cada movimento ao redor dela parecia envolver um mistério doloroso, e a curiosidade mesclada ao medo pairava no ar, sufocante e implacável. A cena era tão inusitada que médicos e enfermeiras trocavam olhares furtivos, e sussurros de espanto e preocupação se espalhavam pelo corredor. Era impossível ignorar o quão desconcertante a situação parecia. Como alguém com feições tão infantis poderia estar prestes a dar à luz? A pergunta pairava no ar, sem resposta, enquanto o ambiente se carregava de incredulidade. O Dr. Sérgio, responsável pela equipe de cirurgia naquela tarde, caminhava apressado em direção à sala de parto, o rosto franzido em uma mistura de descrença e tensão. Ao longo de sua longa carreira, já havia se deparado com muitos casos estranhos, mas aquilo era completamente fora de qualquer expectativa. Ele observou o pequeno corpo na maca. Cecília parecia uma criança inocente, com suas mãos delicadas e o rosto angelical, mas a realidade grotesca se revelava no inchaço de sua barriga. A gravidade da situação era quase insuportável para qualquer um naquela sala. Como isso é possível? Quem poderia fazer algo assim com uma criança? Questionava-se o Dr. Sérgio, tentando processar o horror da situação enquanto se esforçava para manter a calma necessária para o procedimento. Preparem tudo para uma cesárea de emergência. Ele ordenou, sua voz ressoando com uma firmeza automática, mesmo que sua mente estivesse turbilhando com dúvidas. As enfermeiras e assistentes se moveram rapidamente, ajustando os monitores e organizando os instrumentos cirúrgicos ao redor de Cecília. Ela estava deitada, olhos fechados, o rosto pálido refletindo uma mistura de dor e exaustão. Seu corpo, pequeno e infantil, parecia completamente incongruente para alguém prestes a dar à luz. Doutor, os sinais vitais dela estão caindo rapidamente. A enfermeira Luísa alertou, a urgência em sua voz aumentando a tensão no ar. Vamos fazer isso rápido. Não podemos perdê-la. Respondeu o Dr. Sérgio, tentando manter o controle. Embora soubesse que a situação era muito mais complexa do que uma simples cirurgia. E o pior, ainda estava por vir. O som agudo e ameaçador do monitor cardíaco se intensificava, ecoando pela sala, enquanto o cirurgião continuava trabalhando com precisão. Cada movimento era calculado, cada corte feito com a máxima concentração. O suor escorria por sua testa, evidenciando a pressão sob a qual trabalhava para salvar aquela vida. De repente, o silêncio opressor foi rompido por um som que trouxe alívio a todos. O choro estridente de um recém-nascido. É um menino, anunciou o Dr. Sérgio, erguendo o bebê para que a equipe pudesse vê-lo. As enfermeiras rapidamente se mobilizaram, cuidando do recém-nascido enquanto o doutor continuava a cirurgia. Mas, apesar do sucesso do parto, ele sabia que o pior ainda não havia passado. O corpo de Cecília estava frágil demais para suportar tanto estresse, e ela continuava em estado crítico. Enquanto o choro do recém-nascido ecoava pela sala de cirurgia, a equipe médica se apressava para estabilizar Cecília. O corpo dela, frágil e vulnerável, havia entrado em choque durante a cirurgia. O monitor cardíaco emitia sons preocupantes, cada bip soando como uma contagem regressiva. Doutor, ela está perdendo muito sangue. Olga avisou, a tensão em sua voz tornando a situação ainda mais grave. O Dr. Sérgio balançou a cabeça, a urgência visível em seu olhar. Preparem a transfusão. Precisamos estabilizá-la antes que o corpo entre em colapso total. A equipe se mobilizou rapidamente, preparando a transfusão de sangue e ajustando as medicações para manter os sinais vitais de Cecília.
Seus pequenos braços pareciam ainda menores com os tubos de medicação e sangue que agora a conectava nos aparelhos que lutavam para mantê-la viva. O médico observou o monitor atentamente. Ela precisa de alguns minutos para se estabilizar. Fiquem atentos com os sinais vitais e a pressão arterial. Ainda estamos longe de uma situação segura. Mas então, no meio da cirurgia, algo inesperado aconteceu. Ao continuar o procedimento, o Dr. Sérgio notou algo impressionante. Por dentro, o corpo de Cecília era totalmente diferente do que sua aparência externa sugeria. Seus órgãos internos estavam completamente desenvolvidos, como os de uma mulher adulta saudável. O útero e os ovários funcionavam perfeitamente, em total contraste com sua aparência infantil. Incrível! Murmurou o Dr. Sérgio, sem conseguir esconder sua perplexidade. O que via desafiava todas as explicações lógicas. A enfermeira Olga percebeu seu espanto. Ela olhou para o médico, sua expressão tensa refletindo a inquietação que pairava sobre todos na sala. Doutor, o que está acontecendo? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. O Dr. Sérgio ergueu o olhar, ainda chocado com o que descobrira. Os órgãos dessa garota são completamente normais para uma mulher adulta. Não há absolutamente nada que explique por que ela tem essa aparência. Nada. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Todos na sala lutavam para compreender o mistério inquietante que se revelava diante de seus olhos, tentando assimilar o peso da descoberta enquanto finalizavam a cirurgia. Do lado de fora da sala cirúrgica, a notícia do nascimento se espalhou pelos corredores como fogo em palha seca. O bebê, um menino saudável, havia sido levado ao berçário enquanto Cecília permanecia em estado crítico, lutando pela vida. No entanto, junto à alegria do nascimento, um clima de inquietação e desconfiança se alastrava como uma sombra opressora. Nos corredores, os sussurros eram incessantes, olhares trocados, cabeças balançando em confusão. Qual é a idade dela, afinal? Como uma menina tão jovem engravidou? Quem é o pai? Essas perguntas pairavam no ar, criando uma atmosfera de julgamento e incerteza. Ninguém tinha respostas, e as dúvidas apenas aumentavam a tensão. Minutos depois, com destreza e concentração, o Dr. Sérgio finalizou a cirurgia, tomando todos os cuidados para evitar complicações. Seus movimentos eram precisos e meticulosos, mas sua mente estava cheia de perguntas que não conseguia ignorar. Quando Cecília foi transferida para a sala de recuperação, ele retirou as luvas e a máscara, ainda imerso em pensamentos inquietos. Precisamos investigar isso mais a fundo, murmurou ele para a equipe, sua voz baixa, mas carregada de urgência. Há algo aqui que desafia tudo o que sabemos. Nada se encaixa. A equipe trocou olhares discretos, conscientes de que a situação era muito mais complexa do que parecia. O que acontecera com Cecília e o mistério ao redor de sua condição permaneciam sem resposta. Algumas horas depois, Cecília começou a despertar lentamente. Suas pálpebras tremulavam enquanto ela piscava contra a luz intensa da sala. Ao lado de sua cama, a enfermeira Olga estava de pé, segurando o bebê recém-nascido, envolto em uma manta macia. Com um sorriso caloroso, ela se aproximou. Cecília, aqui está seu filho, disse a enfermeira, oferecendo o bebê. Ele está saudável e forte. Quer segurá-lo? Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas ao ver o bebê, e ela assentiu suavemente. Seus braços trêmulos acolheram o pequeno corpo, e uma enxurrada de emoções a invadiu. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, enquanto ela sussurrava quase sem voz. Obrigada, muito obrigada. Olga observava a cena com carinho, mas sabia que questões mais complexas precisavam ser abordadas. Após alguns momentos de ternura silenciosa, sua voz suave rompeu o ar. Cecília, começou ela gentilmente. Precisamos conversar sobre sua condição. O Dr. Sérgio quer falar com você. Ele precisa entender algumas coisas. Cecília fechou os olhos por um instante, reunindo forças. Ela sabia que esse momento chegaria. Com um suspiro profundo, seus olhos se voltaram novamente para o bebê em seus braços, e depois para a enfermeira. Sim, eu entendo, respondeu ela com uma serenidade forçada. Estou pronta para explicar. O Dr. Sérgio entrou na sala com uma expressão ainda marcada pela seriedade da situação. Seus passos eram firmes,
mas cada movimento parecia carregado pelo peso do mistério que ele precisava desvendar. Ao se aproximar da cama de Cecília, ele escolhia cuidadosamente as palavras que estava prestes a dizer. O ar parecia mais denso, e o peso da curiosidade médica se misturava com a urgência de entender o que estava acontecendo. Cecília, começou ele, sua voz baixa, controlada. Durante a cirurgia houve algumas complicações, mas felizmente conseguimos te estabilizar. O parto foi um sucesso e seu bebê nasceu com muita saúde, mas há algo que chamou muito a nossa atenção. Seus órgãos internos estão completamente desenvolvidos, como os de uma mulher adulta. No entanto, externamente sua aparência é de uma criança. Ele fez uma pausa, medindo cada palavra, observando as reações de Cecília. Pode nos ajudar a entender como isso é possível? Apesar do cansaço e do turbilhão de emoções, Cecília ajustou o bebê em seus braços com uma serenidade inesperada. É que eu tenho uma condição rara. Essa condição impede que minha glândula pituitária funcione corretamente, o que afeta o meu crescimento físico. Explicou, sua voz suave, mas firme. Por fora, meu corpo não se desenvolveu como deveria, mas por dentro, sou uma mulher adulta, completamente formada. O Dr. Sérgio assentiu lentamente, absorvendo a explicação com cuidado. Isso esclarece muitas coisas. Ele disse num tom reflexivo. Mas precisaremos documentar tudo com precisão e entrar em contato com seus médicos anteriores. Será essencial obter todos os registros possíveis. Cecília olhou para o bebê em seus braços, o coração apertado com uma mistura de amor e ansiedade. Ela ergueu os olhos, agora firmes e determinados, para o médico. Entendo. Farei o que for preciso para ajudar. O silêncio que seguiu parecia prestes a ser interrompido por mais perguntas, mas foi cortado pela entrada súbita de uma enfermeira, seu rosto pálido e tenso. Dr. Sérgio, disse ela com urgência, sua voz baixa, mas carregada de preocupação. Há algo muito grave que o senhor precisa saber. Álvaro, o homem que trouxe Cecília ao hospital, foi detido pela polícia. Estão acusando-o de um crime terrível. O mundo de Cecília desabou num instante. A notícia a atingiu como um golpe brutal, e o chão parecia desaparecer sob seus pés. Seu coração disparou, e a respiração tornou-se rápida e irregular. Não, isso não pode ser verdade, exclamou, a voz carregada de desespero e incredulidade. Álvaro não fez nada de errado. Ele me salvou. Ele é meu aluno. Só estava tentando me ajudar. O Dr. Sérgio se levantou imediatamente, seu olhar ficando mais duro, refletindo uma decisão firme. Vou falar com as autoridades agora. Precisamos resolver esse mal-entendido o quanto antes. As horas seguintes foram um turbilhão de entrevistas e interrogatórios. Cecília foi questionada por enfermeiras e médicos, todos tentando reunir o máximo de informações sobre sua condição rara. Enquanto isso, o Dr. Sérgio se movia rapidamente, contatando os médicos que já haviam tratado Cecília e coletando os registros médicos necessários para esclarecer o caso. Finalmente, o Dr. Sérgio se encontrou com o chefe de polícia, Capitão Murilo, em uma sala privada no hospital. A atmosfera era tensa, e o médico sabia que precisava ser rápido e claro. Capitão, precisamos conversar sobre o Álvaro. Começou o Dr. Sérgio, sua voz firme, mas cuidadosa. Compreendo a gravidade da situação, mas posso garantir que ele não é um criminoso. Cecília sofre de uma condição médica extremamente rara que afeta seu desenvolvimento físico. Embora ela pareça uma criança, internamente ela é uma mulher adulta. Ele entregou uma pasta de documentos ao capitão, que começou a folheá-los com um olhar atento. O semblante inicialmente severo de Murilo começou a suavizar conforme absorvia a informação. O ceticismo em seus olhos lentamente deu lugar a uma compreensão ponderada. Entendo, doutor. Disse o capitão, levantando o olhar dos papéis. Essa situação é realmente incomum, mas faremos o possível para esclarecer tudo. Enquanto isso, na sala de recuperação, Cecília segurava o bebê com força, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela orava para que tudo fosse resolvido, mas a tensão em seu peito era sufocante, e o peso da espera parecia insuportável. Cada minuto que passava sem notícias de Álvaro apertava ainda mais seu coração. O medo de que ele fosse injustamente acusado a consumia por dentro, e a incerteza a deixava à beira do desespero. Momentos depois, a porta se abriu, e o Dr. Sérgio entrou com uma expressão de alívio. Cecília, tenho boas notícias. Disse suavemente, aproximando-se da cama.
O capitão revisou os documentos e concordou em liberar Álvaro. Ainda há investigações, mas por enquanto tudo ficará bem. Cecília soltou um suspiro profundo, o alívio inundando cada parte de seu corpo. As lágrimas continuaram a rolar enquanto ela murmurava: Obrigada, doutor. Pouco tempo depois, Álvaro foi trazido de volta à sala por 2 policiais. Seu rosto mostrava o cansaço e a tensão, mas ao ver Cecília e o bebê, seus olhos se iluminaram, como se um enorme peso fosse retirado de seus ombros. Cecília... Ele sussurrou, aproximando-se da cama. Você está bem? Estou melhorando. É muito bom te ver novamente. Fiquei preocupada quando soube da sua prisão. Respondeu ela com gratidão evidente na voz. Obrigada por tudo. Álvaro respirou fundo, o alívio claro em seu semblante. Mas Cecília, séria, continuou. Álvaro, preciso te contar algo. Nas últimas semanas, minhas aulas de francês não têm sido as mesmas. Eu perdi o foco. Sinto muito. Álvaro balançou a cabeça. Achei que fosse por causa da gravidez. Pensei que você estava cansada. Cecília hesitou antes de continuar, sua voz triste. Não era só isso. O homem com quem eu ia me casar nos abandonou. Ele não me aceitou por causa da minha aparência. Álvaro ficou em silêncio, surpreso e comovido com a revelação. Cecília, eu não fazia ideia de que você estava passando por algo tão doloroso. Para mim, você sempre foi incrível. Eu já tinha sentimentos por você, mas me contive porque sabia que estava noiva. Cecília o observou, surpresa com a confissão. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, sentindo uma conexão crescer entre eles. Enquanto ela se recuperava, a dedicação de Álvaro era evidente. Ele cuidava dela e do filho com carinho e atenção, impressionando até as enfermeiras. A cada dia, o vínculo entre eles se tornava mais forte, sendo notado por todos no hospital. Com o passar dos dias, a recuperação de Cecília progredia. Álvaro, sempre ao seu lado, fazia questão de cuidar de cada detalhe, desde trazer flores até garantir seu conforto. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons suaves, Cecília recostou-se ao lado de Álvaro e o pequeno Benjamim. Havia paz em seu coração e gratidão por tudo que tinham superado. Cecília. Álvaro sussurrou, acariciando seu cabelo com ternura. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Eu também te amo, Álvaro. Respondeu ela emocionada. Sou grata por tudo o que fez por mim e por nossa família. Naquele momento, envolvidos pelo amor que compartilhavam, Cecília e Álvaro sabiam que, independentemente dos desafios futuros, sempre teriam um ao outro. A cada dia, Cecília se recuperava um pouco mais, e a conexão entre os dois apenas se fortalecia. O hospital, que havia sido cenário de tanta tensão e incerteza, agora se tornava um lugar de renascimento e novos começos para a pequena família. Com o passar dos dias, chegou o momento que ambos tanto esperavam. Finalmente, Cecília estava pronta para voltar para casa. A atmosfera no hospital era de alívio e esperança. Álvaro empurrava suavemente a cadeira de rodas de Cecília, enquanto ela segurava o bebê nos braços. Ao atravessarem as portas, foram recebidos por uma multidão de repórteres e fotógrafos, ávidos por informações. Câmeras piscavam e microfones eram estendidos na direção deles, iluminando o caminho enquanto perguntas ansiosas surgiam do meio da multidão. Cecília e Álvaro, como se sentem ao voltar para casa? Perguntou um dos repórteres. Nos sentimos abençoados, respondeu Álvaro com um sorriso sincero. Passamos por situações difíceis, mas, felizmente, conseguimos superar tudo isso. Mas outra voz no meio da multidão se sobressaiu, dirigindo-se diretamente a Cecília. Cecília, você parece tão jovem. Como é possível já ser mãe? Pode explicar essa situação? Cecília respirou fundo antes de responder, ciente de que aquele momento exigia clareza. Eu entendo que minha aparência cause confusão, mas... Começou ela, com um tom sereno. Eu sofro de uma condição médica rara chamada hipopituitarismo. É uma doença que afeta minha glândula pituitária, impedindo que meu corpo se desenvolva como o de uma pessoa adulta. Por fora, pareço uma criança, mas na verdade, tenho 24 anos. Internamente sou uma mulher adulta, completamente formada. Os repórteres ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a explicação, até que outro jornalista fez uma nova pergunta. Como foi lidar com essa condição durante a gravidez? Foi um desafio enorme. Admitiu Cecília, olhando brevemente para o bebê em seus braços, com um sorriso terno.
mas tive o apoio de uma equipe médica maravilhosa e, claro, do Álvaro. Minha condição exigiu cuidados especiais, mas graças a todos os profissionais envolvidos, meu filho nasceu saudável. Isso é o que importa para mim agora. Outro repórter, ainda intrigado, questionou. Cecília, você tem medo de como as pessoas vão reagir à sua aparência enquanto cria seu filho? Como você lida com os julgamentos? Cecília olhou diretamente para o jornalista, sua expressão séria, mas determinada. Sempre haverá julgamentos, mas eu não vou deixar que isso defina minha vida ou a do meu filho. Eu aprendi a viver com essa condição e a aceitar quem sou. O que mais importa é o amor e o cuidado que posso oferecer ao meu filho, e estou pronta para enfrentar qualquer coisa por ele. Álvaro apertou carinhosamente a mão de Cecília enquanto ela falava, demonstrando o apoio inabalável que ele sentia. O repórter continuou perguntando. E você, Álvaro? Como se sente com toda essa atenção em torno da história de vocês? Sei que nossa história desperta curiosidade, mas o mais importante para mim é que Cecília e nosso filho estejam bem. Não ligo para o que os outros dizem ou pensam. Nossa vida agora está focada em criar nosso filho com amor e respeito. Respondeu ele com firmeza. Com isso, a família se preparou para continuar seu caminho, ignorando os flashes e perguntas adicionais. Cecília sabia que teria que lidar com olhares curiosos e julgamentos, mas agora sentia-se mais confiante do que nunca. Com o bebê nos braços e Álvaro ao seu lado, ela sabia que, independentemente dos desafios futuros, estavam prontos para enfrentá-los juntos. A história dos dois tornou-se uma fonte de inspiração, um lembrete poderoso de que o verdadeiro amor pode superar até os obstáculos mais difíceis. E na história anterior, veja o que aconteceu. Filha, deixa eu te dar banho hoje? Perguntou o padrasto, enquanto Mariana, debaixo do chuveiro, olhava para ele com os olhos arregalados, paralisada de medo. Ela nunca poderia imaginar que aquele simples pedido mudaria sua vida para sempre. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo.